Se eu te perguntasse qual é o nível mais difícil do Geometry Dash, vários de vocês responderiam que é Tidal Wave e estariam corretos. Mas você sabia que tem níveis mais difíceis que isso? Ou pelo menos já se perguntou se existe algum level mais difícil que isso? Alguns podem pensar em Upcoming Top 1s, e meu pai amado tem vários. E sim, a maioria deles são realmente mais difíceis que Tidal Wave, mas eu não tô falando desses levels. Eu tô falando de níveis bem mais difíceis. Vocês não estão prontos pra ver o quão ridiculamente difíceis eles são. Você provavelmente já entendeu do que eu tô falando. Tô falando de níveis impossíveis. Então, pra você aí que não sabe ou nunca viu nenhum level impossível do GD, simplesmente são níveis que nenhum humano conseguiria passar. Obviamente, e enfatizando que nenhum humano conseguiria passar, porque eles são só ridículos. Vou te mostrar alguns clássicos. Silent Circles. O nível parece normal no começo, provavelmente é só mais um desses níveis padrões de Nine Circles. Daí na Wave fica um pouco mais insano, mas vamos lá, não é tão ruim assim. Provavelmente um Extreme Demon normal. Mas aí isso acontece. Entendeu agora? Simplesmente ridículo. Aparentemente nessa sessão você precisa de mais de 15 cliques por segundo pra passar, então... Mais um agora, Slaughterhouse. Na real isso não, porque esse é engraçado pra caralho. Tu sabe fazer Straight Fly? Isso é fácil, prefiro fazer Straight Wave. Mais um nível, e esse agora é realmente da hora. Death Corridor. Mais uma vez, o começo bem normal, parece um Extreme Demon padrão, daí boom, o drop chega e tem essa wave que todo mundo conhece. Na primeira vez que eu vi esse level eu pensei tipo, esse level nem é tão ruim assim. Mas aí quando eu vi o final eu percebi porque o vídeo que eu tava assistindo antes de jogar do Death Corridor antigo 100% nível impossível, Clip Run Geometry Dash. Ainda tem vários outros níveis impossíveis icônicos, por exemplo o Exasperation, que é tipo o mais estranho que tem aí, o Unearthed Sakupen Circles, e vários outros que eu não conheço, porque eu não tava na comunidade na época, quando a trend era nível Silent. Silent no GD significa impossível, para aqueles que não sabem, mas a gente não usa mais essa palavra assim, só se referindo àqueles níveis antigos ou níveis com palavra Silent no nome. É um gênero inteiro de níveis e a maioria das vezes são só níveis já existentes, mas bufados até serem impossíveis. Tipo, por exemplo, Silent Processing, que é só uma versão impossível do nível Blast Processing. Silent Acropolis, uma versão impossível do Acropolis, dos Obros. Esse também é um clássico. Silent Poltergeist, uma versão impossível de Poltergeist, do Andrômeda. Tem mais vários outros, mas eu acho que já acabaram os clássicos, e como eu disse antes, esses níveis são bem velhos. Eu só mostrei eles pra quem não sabe o que é um level impossível no Geometry Dash. E eles são bem cursed, como vocês viram. E se você acha que nada pode ficar mais amaldiçoado que esses níveis, é agora que a gente chegou na melhor parte do vídeo. Níveis impossíveis atuais são bem diferentes em alguns aspectos comparados aos antigos que eu mostrei. Não sei você, mas pra mim eles são meio que especiais. Deixa eu mostrar aqui. Introduzindo a Impossible Levels List. Ou se quiser, a IOL é uma lista que ranqueia níveis impossíveis do Geometry Dash. Beleza, tu deve estar confuso agora. Como dá pra ranquear níveis impossíveis? Existem níveis que são mais impossíveis que outros. Eu não sei direito como eles ranqueiam esses níveis, mas o que eu acho que é, e pelo que eu ouvi falar, a lista ranqueia os níveis baseado no quão difícil é pra fazer o bot deles. O nível impossível mais difícil seria então o mais difícil para fazer bot. E também não é qualquer nível que pode entrar para a lista. O nível precisa seguir algumas regras para poder ser classificado. A delas sendo que ele não pode requerer ao player para ter mais de 15 CPS para passar. Porque, vamos falar a verdade, isso aqui é só shitpost. Mesmo que pode ser engraçado, às vezes, eu entendo porque eles colocaram essa regra. Porque seria bem chato ter um monte de level preguiçoso de spam absurdo. É bem fácil de fazer e não é muito criativo. Eles também têm princípios para a decoração dos níveis. Eles não são bem especificados, mas as únicas regras disso é ser criativo e único. E alguns níveis aqui são realmente bem únicos. Apresentando primeiro Ballistic Wishful, top 15. Esse nível é bem estranho. Não sei vocês, mas ele me dá uma vibe meio desconfortável. E eu gosto dele por isso. Porque parece abstrato. Provavelmente por causa da música estranha, alguns dos efeitos e a decoração estranha também. Não é ruim, mas é bem desconfortável. O nível inteiro é desconfortante pra mim. Tipo, what is a ship, mano? É um nível tão difícil que a ship não tem mais animação. E pra te fazer entender melhor a dificuldade desse level, bom,
Ele tem mais de 500 frames perfect, só é possível em 3000 FPS e o recorde mundial é só de 0,60%. Boa sorte, tá tudo verificável. Mas algo engraçado sobre esse level é que tu consegue realmente passar dele. Se tu ligar o Low Detail Mode, o nível inteiro vai só desaparecer e também vai ser muito curto por algum motivo. Não sei se os criadores fizeram isso de propósito ou se é um bug, mas parece ser um bug que acontece em alguns dispositivos ao entrar num level com muitos objetos. É meio paia, mas é engraçado pelo menos. Outra coisa que eu não mencionei da Ballistic Wishful é que o nível contém seções de Minus Wave, uma mecânica de gameplay que é bem usada em níveis impossíveis. Uma Minus Wave, pelo que eu entendi, é uma parte de Dual Wave com 2 player mode simétrica ou assimétrica. E com um monte de portais de gravidade diferente para os 2 players. E quando você vê o quão apertadas são as waves de níveis impossíveis, meu irmão, isso é quase um brain rot. Bora ver outro level agora. Formosa, top 4. Esse foi bem surpreendente pra mim. O início do level é todo escuro e misterioso, então você acha que vai ser outro nível impossível meio assustador, mas quando você chega no drop, tudo se torna colorido diferente de qualquer level. A vibe muda completamente da inicial. Eu gosto um pouco da música e eu nunca achei que ela seria usada num nível impossível, então foi a primeira vez que eu vi um assim. E é realmente, visualmente agradável. Tipo, realmente parece digno de Rate. Ou não, porque esse nível é literalmente impossível. E outro nível que eu gosto bastante é Rain, top 5. Esse nível é bem especial. Quer dizer, a decoração não é a melhor que tem, não é tão cativante, mas é um estilo tão único, é muito bonito e é especialmente a atmosfera, sincronia com a música e representação que eu gosto tanto nesse nível. Qual é? Fala pra mim que isso não é bom. Sinceramente, esse é meu level favorito dessa lista. Outro level que eu conheço que é muito bom, provavelmente o de melhor aparência nessa lista que eu vi, é Vitrification. E esse level é muito bom e realmente digno de rate. Tipo, olha pra isso. Não sei vocês, mas todos esses níveis que eu mencionei nesse vídeo parecem muito diferentes dos níveis normais. Eles são desconfortantes, hipnotizantes, únicos e confusos. E cara, eu repito, a chip não tem mais animação na maioria desses níveis. E se você quer saber o motivo, parece que isso é causado por um bug chamado SSB, ou também Scroll Speed Bug. E esse bug quebra a rotação de game modes, assim como a da chip, do UFO e a da Wave. E considerando que a maioria dos níveis que estão nessa lista precisa de FPS alto, isso explica um pouco a aberração de movimento da chip. Mas todas essas características fazem esses níveis incríveis, na minha opinião. Eles saem do ordinário e isso os faz bem mais interessantes. E se tu tá curioso pra saber qual é o top 1 da Impossible Levels List, é Cyclosic, a sequência pra Ballistic Wishful. Tem uma vibe, mas na real eu prefiro a Ballistic Wishful mesmo. O recorde mundial é de 0,23%. E com participação da terceira variante. Beleza, tá aqui o último level pra você. Esse é... Vocês vão rir disso. O level se chama Porra. E realmente parece muito bom. É besta, mas ele não é... Parece realmente ruim. Só isso mesmo. Eu só queria mencionar esse nível por causa do nome mesmo. E é aqui que a gente acaba com a Impossible Levels List. Mas não significa que a gente já acabou com os níveis impossíveis. Se você achou que Ballistic Wishful e Cyclosic eram difíceis, meu filho, esses níveis não são nada comparados aos que eu vou mostrar daqui pra frente. Eu digo nada. Chegamos na parte realmente interessante agora. O motivo do porquê eu quis fazer esse vídeo. Apresentando pra você os níveis fisicamente possíveis. A PPLL, ou seja, Physically Possible Levels List, é uma lista que ranqueia os níveis fisicamente possíveis no Geometry Dash. Eu entendo se você achar que isso é outro tipo de Demon List, já que diz que os levels são fisicamente possíveis, mas não.
A Demolish ranqueia os Extreme Demons Rated mais difíceis do GD, ou seja, níveis humanamente possíveis, já que o nível precisa ser verificado legitimamente para ser rated. Já a PPLL ranqueia os níveis fisicamente possíveis mais difíceis do Geometry Dash como um todo. Mas se tu acha que fisicamente possível é humanamente possível, então chore e manda áudio. Então, o que exatamente significa fisicamente possível? Bom, possibilidade física não significa que o nível precisa ser passável por um humano, mas passável do início ao fim do level no modo normal. Se quiser um exemplo, vamos fazer um level muito pequeno mesmo, como uma parede de 4 blocos. Se tu for um cubo, não vai dar pra passar o nível, porque tu só vai morrer porque não tem porra nenhuma pra fazer ali pra passar dessa parede. A não ser que tu delete ela no editor, mas isso ultrapassa, mesma coisa que tu usar no clipe. Mas que tal um nível com um corredor de um bloco de espaço? Se tu for uma wave, bom, o nível é realmente possível. Tu não consegue passar nem usando calcinha, mas se tu fizer um macro, tu vai ver que o level é passável do início até no final, já que não tem nenhum obstáculo no caminho para tornar isso impossível. Isso é fisicamente possível. E isso é tudo que eu entendi, mas espero que você tenha entendido também. Para entrar na lista, os níveis precisam ser totalmente fisicamente possíveis. Ah, eu esqueci de mencionar, mas essa regra também está na Impossible Levels List, significando que os níveis da LLL não são totalmente impossíveis, mas humanamente impossíveis? Com certeza. Mas então o que faz a PPLL diferente da LLL? Eu acho que é essa regra aqui, onde diz a possibilidade física de um nível é determinada dentro da engine física do jogo. Todos os exploits e bugs são levados em conta e podem ser necessários para completar um level. E sobre esses bugs e exploits, bom, tu vai entender quando eu mostrar os níveis. Dessa vez só tenho 2 níveis que eu quero mostrar dessa lista. O primeiro sendo o PPLL Life, por Roxy, Yaboy Mega e mais. Antigo top 1 da lista e atualmente no top 12. Esse level é só uma grande piada. É tipo uma paródia de High Life com No Death, sei lá, misturado com umas partes de decode. E esqueci de mencionar, mas essa lista não tem uma regra limitando o CPS. Então esse é o resultado. Chore. Esse nível não parece tão especial quanto o resto da lista. Acho que é só outro nível impossível de piada. Bem, eu falei pra você que não tinha limite de CPS. Mas como isso é possível? Como isso é fisicamente possível? Eu tava tão confuso quanto você e eu ainda tô. Tu tem que entender que esse número da direita é um número com mais de 17 mil zeros. A duração desse nível é mais longa que o tempo que vai levar pro universo terminar o One Piece. Esse nível não é fisicamente possível, é completamente impossível. Bom, na verdade, é sim fisicamente possível. Como eu disse antes, desde que seja passável no jogo, o nível é fisicamente possível. Eu nunca disse que o nível precisava ser fisicamente possível na vida real. Isso é outra coisa que as regras da lista dizem. Certas leis da física do mundo real são ignoradas ao determinar a possibilidade física. Por exemplo, kicks podem ser mais rápidos que a velocidade da luz e níveis podem levar mais tempo para completar do que a morte do universo. Apenas a engine física do jogo importa. Mas eu ainda tenho uma pergunta sem resposta. Como os criadores conseguiram fazer um nível tão longo assim? Eu ainda não tenho a menor ideia. O que eu sei é que eles se aproveitaram de um exploit do jogo chamado Exposition Limit, que é o limite de quão longe você pode ir num level. E quando tu chega nesse ponto, você não consegue fazer nada além de pular com o cubo todo mole. Aí, algo engraçado é que tu consegue escalar paredes lá. Só queria mencionar. E quanto maior o seu FPS, mais perto vai ser o limite. Mesma coisa para velocidade. Quanto mais devagar, mais perto do limite você vai estar. E junto desse bug, pelo que eu sei, os criadores também se aproveitaram de uma coisa chamada Expose Timer, que aparentemente é o que deixa um nível durar por tantos anos. Tem um vídeo que eu achei que ele fala mais sobre o Expose Timer, e também tem outro youtuber que também se aprofundou mais nesse assunto em um dos vídeos. Então vai lá se quiser saber mais sobre. E são de muito boa qualidade, mas eu tenho que avisar que isso fica meio técnico e eu vou ter que sofrer bastante para entender tudo isso. Mas as coisas vão ficar ainda mais complicadas com o próximo nível que eu vou mostrar. Você já deve ter ouvido dele em algum lugar, e esse é Nessus. A duração desse nível tem mais de 10 mil dígitos. Isso é simplesmente insano. Tipo, tu tem que entender que o pessoal tá fazendo níveis que duram mais que o tempo de vida do universo. Eles estão indo longe até demais.
Na descrição da Showcase tem uma explicação de como os criadores fizeram Nessus com as mecânicas e tudo mais, se tu quiser saber mais sobre. Mas, de novo, isso é demais pro meu neurônio único aguentar, e eu simplesmente não sou capaz de explicar como esse level funciona. E se tu acha que isso já é complicado demais, relaxa que isso vai piorar. Os números vão ficar ainda mais ridículos. Vamos terminar com os níveis teoricamente possíveis. Antes disso, eu queria te perguntar, como tu chama esse Teletubby? Tipo, tu vê esses cabos de estrutura e chama de Crabstep Monsters, mas e esse merda? Qual é este Pokémon? Acho que ele não tem o nome próprio, pelo que eu saiba ele apareceu pela primeira vez lá na Death Corridor. Então, poderia se dizer que isso é um Death Corridor Monster, fica meio peba, né? Se quiser, deixa aí nos comentários, pode mandar, seria engraçado. A TPLL, ou seja, Theoretically Possible Levels List, é uma lista que ranqueia os níveis teoricamente possíveis mais difíceis no Geometry Dash. Beleza, que isso agora? Teoricamente possível? Isso é o que a lista diz em suas regras. O nível não precisa ser fisicamente possível, mas precisa ser possível considerando que o GD rode numa Game Engine abstrata capaz de operar arbitrariamente em grandes valores decimais finitos com precisão perfeita. Viu essa última parte? Grandes valores decimais finitos, é aí que fode. Esse é o top 1 da lista, Transfinite Void. Assistindo o nível, tu acha que é só um nível impossível normal, já que realmente parece algo da Impossible Levels List, mas quando você descobre quanto CPS e FPS você precisa nesse nível, tu começa a se perguntar como isso é possível em primeiro lugar. Esse número. Isso é o CPS e FPS necessários para passar desse level. Eu nem sei como que lê isso. Eu só sei que tem a ver com sistema matemático baixico e hierarquia de crescimento rápido. É matemática super complexa que isso é muito confuso pra mim. Aparentemente, pelo que eu li nos comentários da Showcase desse level, esse número é muito grande. Tipo, extremamente grande. Eu acho que extremamente nem é a palavra certa pra explicar o quão grande ele é. A gente tá entrando no território da Googologia. A gente tá quase atingindo o infinito. E a gente tem que lembrar que isso foi feito no nível de Geometry Dash. E dizer que isso é teoricamente possível. Mas o que os criadores fizeram agora? Bem, nos comentários da Showcase eles disseram que usaram um algoritmo, acho que foi por isso que eles conseguiram implementar números tão grandes dentro do level. Mas quando tu para pra pensar, a dificuldade não foi fazer o level em si, mas sim o fato de ter que entender uma matemática super avançada, googologia, função de crescimento rápido, provavelmente maconha também pra criar o nível. Tipo, esses desempregados e os outros da TPLL são insanos pra fazer isso, porque quase todo leva na lista tá cheio desses números ridiculamente grandes como FPS e CPS. É sério, esses caras são os maiores gênios da comunidade de GD, e tá bem na cara que são bem fãs de googologia. Certamente esses caras devem ser bem mais maduros que o resto da comunidade, né não? Tá bom, eu retiro tudo que eu disse. Esses níveis nunca vão ser verificados. Tipo, nunca, não tem chance alguma disso acontecer algum dia. E sabe o que é engraçado? É que todos eles são possíveis, fisicamente e teoricamente falando. Mas mesmo assim, isso é insano pra mim, porque, né? Níveis durando mais que a porra da vida do universo. Porra é essa? E assim, mesmo sendo muito óbvio que a gente nunca vai ver um nível desses completado por um ser humano, a gente tá ficando cada vez melhor no jogo, a um ponto que a gente tá passando níveis que antes eram considerados impossíveis. Tipo Silent Club Step, recentemente Element 111 RD, e a gente tá chegando cada vez mais perto de passar fucking Unearthed Saga Open Circles. E nem me fale desses upcoming top 1, porque alguns deles realmente parecem muito níveis impossíveis. E olha só, Slaughterhouse tá no top 8 na Demolish, essa porra era top 1 alguns anos atrás. Slaughterhouse, cara! Não sei não, mas saber que as pessoas estão ficando cada vez melhores ao ponto de passarem Slaughterhouse como um aquecimento é tanto assustador quanto animador, porque desde que a gente continue puxando os limites da dificuldade cada vez mais alto, um dia, quem sabe quando, talvez vamos alcançar o impossível.
Mas então, qual é o verdadeiro nível impossível mais difícil já criado no Geometry Dash? Bom, aqui está. Emptiness. Um nível que é fisicamente impossível. Não tem jeito nenhum de passar desse nível. Tem um setup de triggers nele que faz o jogo crashar a cada frame. Ah, e a duração são 43 octilhões de anos de duração. Você está preso aqui até o fim dos tempos. Tem um comentário no vídeo da Showcase que eu gostaria de ler, porque representa perfeitamente esse nível, na minha opinião. Sinceramente, faz sentido o nível mais difícil que existe ser um nível onde parece que a realidade já não existe mais. Um nível cujo é apenas você e uma tela branca, a encarnação de um teórico fim da existência que nós conhecemos, intitulado com um simples, mas poderoso nome: Emptiness. Algum pode sempre tentar desfazer o outro de algum jeito, mas são sempre coisas assim que vão se destacar como top 1 merecidos. Kingdom of Miracles, Wishfully, Ballistic Wishfully, Silent Circles, Tartarus, Zodiac, Bloodbath, Bloodlust, Suffer, não é nada diferente disso. E eu fico feliz sabendo que é teoricamente impossível destronar esse nível por causa disso. Mas eu menti pra todos vocês, esse não é o level impossível mais difícil já criado nesse jogo. Na verdade, eu criei o nível impossível mais difícil que esse jogo já viu. E ele só contém uma coisa: uma parede de 4 blocos.